Resolução das questões de matemática referente ao processo seletivo para os cursos técnicos de forma integrada da IFSUL, ano 2007. Iremos ver agora a continuação, tá, da prova 2007 com as questões de número 11 a 20. Quem não viu, as questões de 1 a 10 eu vou colocar aqui em cima no vídeo, um cardzinho, para que você acesse, tá bom? Então, vamos começar? Questão número 11. Um tanque no formato de um paralelepípedo retângulo de altura h igual a 4 metros e cujas medidas da base são A igual a 6 cm e B igual a 3 cm. Estava completamente cheio de combustível, mas houve um vazamento e a altura caiu 25%. Ele quer saber qual foi a porcentagem do volume que restou no tanque. Pessoal, primeira coisa que a gente faz quando trabalha com volume, tá, é verificar se todas as medidas estão na mesma unidade. Então aqui eu tenho uma altura dada em metros, tá, e tenho as medidas da base dada em centímetros. Normalmente, tá, isso que eu vou dizer agora não é uma regra absoluta, mas é mais fácil você trabalhar assim, você sempre trabalhar com a unidade de medida menor. Então, entre metro e centímetro, tá? O centímetro está abaixo do metro. Então, eu converto essa altura aqui em metros para centímetros. Mas por quê? Porque, veja bem, quando eu converto metro para centímetro, tá? Aqui no caso eu tenho 4 metros, né? Quando eu converto para centímetros, eu vou ter quanto? Eu vou ter 400 centímetros. Ou seja, eu tenho o número aqui inteiro para trabalhar. Se eu fosse pegar o centímetro e converter para metro, eu teria aqui no caso 6 centímetros. Para metro, eu teria 0,06 metros. Posso trabalhar assim? Posso. Mas veja bem, é mais complicado você fazer conta com o número decimal, né, do que com o número inteiro. Então a gente normalmente utiliza, tá? A gente faz isso aqui, a gente tem uma unidade de metro centímetro, a menor é centímetro, então a gente converte metro para centímetro, tudo bem? Deixa eu apagar aqui para não dar confusão. Então, vamos seguir aqui. Vamos calcular qual é o volume inicial desse tanque. O volume do tanque vai ser igual ao produto das suas medidas, né? Então, vai ser a área da base, né? Eu tenho 6 vezes 3 vezes a altura. Então, tem aqui a minha altura, eu tenho aqui o meu A e tenho aqui o meu B, tá? Isso aqui me dá o volume do meu tanque. Eu fazendo 400 vezes 6 vezes 3, me dá 7.200. Tá legal? Agora, ele fala o seguinte, olha, a minha altura, que é 400 centímetros, ela caiu 25%. Ora, se ela caiu, então temos que saber calcular, né, quanto foi essa queda. Então, a altura de 400 menos 25%, que é 25 por 100 de 400, vai ser o 400 menos aqui, olha, eu tenho 400 vezes 25 por 100. Vou cortar 2 zeros aqui embaixo também. Então, eu tenho 400 menos 4 vezes 25 é igual a 100. Então, a minha nova altura passou a ser 300 centímetros ou 3 metros, né? Mas a gente está trabalhando aqui em centímetros. Obtida a nova altura, vamos calcular agora o novo volume do tanque. Volume vai ser a altura, que aqui agora é 300, vezes as medidas da base, que é igual aqui de cima, tá? Não mudou nada. Ao fazer aqui esse produto, 300 vezes 6 vezes 3, eu tenho 5.400. Ora, ele quer saber a porcentagem que restou. Se com o tanque cheio eu tinha 7.200, tá? Isso aqui corresponde a 100%. Com esse novo volume que eu calculei agora, eu posso fazer uma regra de 3. 5.400 está para x e vou multiplicar aqui cruzado. Eu pego 7.200 vezes x igual a 5.400 vezes 100. Esse 7.200 que está aqui multiplicando, eu vou passar aqui para baixo dividindo. Então, eu tenho x igual 5.400 vezes 100 sobre 7.200.
Posso cortar 2 zeros daqui com zeros daqui. Posso dividir em cima e embaixo por 18, né? Então aqui eu vou ter 3 e aqui eu vou ter 4. Vou ter então 300 sobre 4, que ao fazer divisão eu encontro 75%, que dá para a gente com a opção correta, a letra D. Agora, uma pequena observação com relação a essa questão aqui, tá? Como ele está reduzindo apenas uma medida, ele fala que a altura caiu 25%. E como a altura é um elemento do volume, eu poderia ter feito isso aqui direto. Poderia, veja bem, olha só, caiu 25%. Se ele tinha 100% e caiu 25%, quanto sobrou? 75%. Aí você vai me perguntar, mas pô, por que tu não fez assim direto, né? Podia ter feito aqui direto, achei o mesmo resultado, né? Porque pode criar em vocês uma confusão. Em que sentido? Se, digamos, que eu aqui reduza o volume em 25% e a base reduza, sei lá, em mais de 10%. Aí você vai pensar assim, poxa, caiu 25% uma medida, o outro caiu 10%, né? Então no total caiu a soma, né? 35%. Mas está errado isso aqui. Porque você tem que ver que isso aqui reduz elementos que formam um produto, tá? Eu não vou agora entrar aqui nesse detalhe, para não ficar muito longa aqui a explicação, mas o que eu quero dizer é o seguinte, sempre que você tiver num produto a redução de uma das medidas numa porcentagem qualquer, tá? Ela interfere no volume, ou se fosse área, se for o caso também, né? Na mesma porcentagem, mas apenas uma delas. Você pode fazer isso aqui direto. Se fosse mais de uma, você teria que fazer a conta para saber quanto caiu. Tá legal? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 12. Um técnico em química, após vários meses de pesquisa, verificou que para produzir uma substância T, deveria utilizar as substâncias X e Y conforme a relação. Então temos aqui uma fórmula, né, que ele dá para a gente, e ele quer que a gente simplifique essa expressão aqui. Bem, pessoal, tem aqui uma expressão onde T é igual ao produto disso que está aqui dentro por essa fração que está aqui. A gente primeiro faz o que está dentro do parênteses, né? Eu primeiro faço isso aqui e depois eu multiplico com isso que está aqui. Tá legal? Então eu vou chamar essa expressão aqui de A. Vou primeiro resolver esse A aqui. Então, tem aqui embaixo A igual a x mais y sobre x menos y menos x menos y, que está sobre x mais y. Vamos agora recordar algumas relações de produtos notáveis. Eu tenho que o produto da soma pela diferença vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Tenho a mais b vezes a menos b, vai sempre me dar essa relação aqui. Quando eu tenho uma soma ao quadrado, eu vou ter o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. E quando eu tenho uma diferença ao quadrado, eu vou ter o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Olha só, eu aqui tenho uma soma de frações onde os denominadores são diferentes. Eu então tenho que achar o meu MMC. Como são diferentes, tá? O meu MMC vai ser o produto deles. Então vai ser x menos y, que multiplica x mais y. Então aqui eu vou ter x mais y e aqui eu vou ter x menos y. Agora eu vou fazer aqui a minha conta. Olha só, eu em cima tenho x mais y, que multiplicado por x mais y vai dar x mais y ao quadrado. Menos aqui, tá? Tenho x menos y, que multiplicado por x menos y me dá x menos y ao quadrado. E embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença, ou a diferença pela soma, tanto faz, tá? Não vai alterar.
Não vou mexer nisso aqui agora, vou trabalhar só em cima. Em cima eu vou desenvolver. Temos aqui o quadrado de uma soma, que a gente viu aqui em cima como é que resolve, né? Temos aqui em cima. Vai ser o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Tem aqui um sinal de menos, que eu não posso esquecer, tá? Então, menos, abre parênteses. Aqui eu tenho a diferença, né? Melhor dizendo, o quadrado de uma diferença. Vou então pegar o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Aqui, como eu falei, não vou mexer embaixo, tá? Por enquanto. Vamos pular para cá. Eu vou tirar esse termo aqui do parênteses e vou inverter o sinal, porque eu tenho aqui um menos, né? Esse menos aqui inverte o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Repito aqui, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, e aqui eu inverto, tá? Onde é mais fica menos, onde é menos fica mais. Então, fica menos x ao quadrado mais 2xy menos y ao quadrado. Repara que agora eu posso cortar esse x ao quadrado com menos x ao quadrado. Posso cortar o y ao quadrado com menos y ao quadrado. E vou ter o seguinte, vou ter aqui, ó, 2xy mais 2xy, como eu tenho aqui, sobre x menos y, que multiplica x mais y. Ao fazer aqui a soma, eu encontro 4xy sobre x menos y, que multiplica x mais y. Pessoal, esse aqui é o meu A, tá bom? Então, eu já botei aqui embaixo, tem aqui o meu A, que é o 4xy sobre x menos y, que multiplica x mais y, vezes essa expressão aqui, tá? Que eu posso até chamar de B se quiser, tá? Que está aqui embaixo. Agora, repara, eu tenho aqui x menos y, tá? Aqui embaixo eu tenho x menos y no produto. Posso cortar aqui, tá certo? Posso cortar. E aqui eu tenho xy e xy. Posso também cortar. Então, fico em cima com 4 e embaixo fico com x mais y. Que minha resposta vai dar 4 sobre x mais y é a letra A da minha questão. Tá ok? Questão bem tranquila, né? Só ficar bem atento quando você fizer aqui esse produto notável e depois você for aqui cortar quem está em cima com quem está embaixo. Tá legal? Então, vamos seguir em frente para a nossa próxima questão. Questão número 13. Um barco saiu do ponto D, que é esse ponto que está aqui, ponto D, e passou pelos pontos B. Então, ele veio, ó, fez isso aqui, pelos pontos B, pelo ponto E, chegando ao ponto A. Ele fez esse caracol aqui, né? Deu essa voltinha aqui. Descrevendo uma trajetória formada por semicírculos. E ele fala o seguinte, que AB, tá? AB é igual a BC, igual a CD, igual a DE, igual a 2 km. Então, já tem aqui na tela a distância, olha, AB mede 2, BC vale 2 e CD vale 2, assim como DE também vale 2. Ele quer saber, gente, quanto que esse barco percorreu, tá? Ao sair de D até chegar no ponto A. A primeira coisa que a gente vai recordar é a fórmula para o cálculo do comprimento de uma circunferência. Então, o comprimento da circunferência é dada por 2 vezes o raio vezes π. Tá? Essa aqui é a minha fórmula para calcular o comprimento. Aqui eu vou ter, olha só, eu vou ter um semicírculo, eu vou ter outro semicírculo, e aqui eu vou ter outro semicírculo. Então, para achar o comprimento, eu vou ter que fazer o cálculo da medida de cada semicírculo desse que está aqui. Vamos então começar com o maior, tá? Esse semicírculo aqui, AE. Repara o seguinte, AE,
ele possui 2, 2, 2 e 2. Ele possui 8 quilômetros de diâmetro. Com isso, ele possui 4 quilômetros de raio. Então, tenho 2π, que é o produto 2π, né, que está aqui, vezes o raio. O raio quem é? Se eu tenho 8 de diâmetro, eu tenho 4 de raio. Agora, como é semicírculo, eu vou dividir por 2 a medida. Então, eu fico com 2, que multiplica π, que multiplica o raio, que aqui é 4, sobre 2. Posso cortar esse 2 com esse aqui, eu vou ter 4π. Então, essa medida aqui, de A até E, ela vale 4π. Posso colocar aqui, tá? 4π. Agora eu vou calcular a medida do semicírculo EB, que é esse aqui, tá? EB. Repara que EB, tá? Daqui até aqui, esse semicírculo, ele possui 2 mais 2 mais 2, ele possui 6 km de diâmetro. Então, quanto vale o raio dele? O raio vale a metade do diâmetro. Então, se eu tenho 6 de diâmetro, eu tenho 3 de raio. Então, quanto vale o comprimento desse semicírculo EB? Eu tenho, olha, 2π, também, igual em cima, só que aqui o raio é 3. Vou dividir por 2, porque é semicírculo, né? Então, eu corto mais uma vez o 2 com 2, e eu encontro que EB mede 3π. Então, daqui até aqui, eu tenho 3π. Tá? EB mede 3π. Agora, por fim, eu vou calcular quanto mede esse aqui. Tá? Esse aqui, BD. Então, calcular aqui. O BD, gente, tá? O diâmetro aqui vale 4, raio vale 2, tá? Tá bem claro aqui, né? Vale 2. Então, eu aplico a mesma fórmula, tá? 2π vezes aqui o raio sobre 2. Corto mais uma vez aqui o 2 com 2. Então, eu tenho que a medida de BD vale 2π. Então, eu tenho aqui 2π. Ele quer saber quanto que ele percorreu, tá? Eu vou somar 4 com 3 com 2 e vou encontrar 9π, que dá para a gente, com a opção correta, a letra A. Tá bom? É mais uma questão aqui de observação. Você fica atento ao que ele pede, calcula aqui o raio, então acha o comprimento. Tá bom? Vamos seguir em frente para a nossa próxima questão. Questão 14. Um professor quer dividir 720 livros entre os 3 melhores alunos, de modo que sejam diretamente proporcionais às notas de cada aluno. Ele fala que o aluno A, aqui, possui nota 7. O aluno B possui nota 8 e o aluno C possui nota 9. Então, ele pergunta, os alunos A, B e C, nesta ordem, recebem. Olha só, eu tenho o número de livros que vou dividir entre 3 alunos na proporção direta das suas notas. Então, aqui uma dica que vale para essa questão e para tantas as outras que caírem assim parecidos, né? Essa situação de proporcionalidade. Quando uma partilha ou divisão for diretamente proporcional a certo valor dado, basta usar esse número como fator de proporcionalidade e igualar a soma dos valores ao todo. Mas o que isso quer dizer? Repara, o A é proporcional a 7, o B é proporcional a 8 e o C a 9. A gente sabe que a soma deles, pessoal, tem que ser quanto? É o número de livros que ele tem, né, para ser dividido pelo professor. São 720 livros. Então, eu tenho que A mais B mais C vale 720. Porém, como são proporcionais, eu posso falar que o A vale 7x, o B vale 8x e o C vale 9x. Eu então substituo, né, cada um aqui. Eu vou ter no A 7x, no B 8x e no C 9x. Igualo ao valor de livros, 720. Faço agora aqui essa soma. 7 mais 8 mais 9 vai dar 24. Tá bom? 24x igual a 720.
O 24 que está aqui multiplicando passa para cá dividindo. Eu vou ter x é igual a 720 por 24, x é igual a 30. Encontrei o valor de x, eu agora vou obter quanto que o A vai receber, o B e o C. O A recebe 7 vezes 30, o B recebe 8 vezes 30 e o C recebe 9 vezes 30. Então, tenho que o A vai ser 210, o B vai ser 240 e o C 270, que dá para a gente, com a opção correta, a letra D. Tá bom? É uma questão que costuma cair bastante, tá, gente, em prova. Então, fique bem atento. Sempre que ele falar que é uma divisão, uma partilha proporcional, você pode pegar, então, as notas, né? Ou então o dado que ele dá como proporcional, colocar um x do lado, fazer a soma, então encontrar, aqui no caso, o x que seria essa constante de proporcionalidade e depois encontrar o valor de cada um de acordo com o valor encontrado nessa constante, tá bom? É bem tranquilo. E vamos seguir em frente para a nossa próxima questão. Questão número 15. Considere o feixe de retas paralelas R, S e T cortadas pelas transversais U e V. Nas condições, ele quer saber quanto vale x. Pessoal, eu tenho aqui 3 retas, tá, paralelas que são cortadas por 2 transversais aqui. Repara que esse ângulo aqui é igual a esse e esse ângulo aqui é igual a esse também. Sempre que eu tenho, gente, retas paralelas cortando transversais, tá? Os lados correspondentes, aqui no caso, olha, eu tenho essa paralela aqui, R e S, ela corta esse pedaço aqui, no tamanho X, e do outro lado, ele corta a V, né? Essa transversal V, no tamanho D, tá? Então, quando eu tenho retas paralelas, tá? A razão que vai existir entre a distância das transversais vai ser sempre proporcional. Isso quer dizer o quê? Que a razão dessa medida por essa aqui vai ser igual a essa medida por essa aqui, que também é igual a esse todo aqui por esse todo aqui. É isso que a questão quer que a gente entenda, tá? Quando você entende isso aqui, você resolve a questão. Então, repara só. Eu posso colocar que o x, aqui, comprimento da medida aqui x, tá? Está para 10, assim como x menos 3 está para 4. É bem simples, né? Eu aqui vou fazer cruzado, né? Produto cruzado. Eu vou ter aqui 10 que multiplica x menos 3 igual a 4x. Faço aqui a distributiva. Eu tenho 10x menos 30 igual a 4x. Vou pegar esse 4, vou jogar para cá com o sinal negativo, e esse menos 30 eu jogo para cá com o sinal positivo. Então, vou ter, olha, 10 menos 4 vai ser igual a 6, e 6x igual a 30. Esse 6 aqui está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, eu vou ter x é igual a 30 sobre 6, que vai ser igual a 5, que dá para a gente, com a opção correta, a letra A. Tranquilo? Então, é isso aí. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 16. Quanto às raízes da equação, então, ele te dá essa expressão aqui na tela. Ele fala o seguinte: é correto afirmar que. Então, ele te dá a opção A, B, C e D, e quer que você diga qual é verdadeira em relação às raízes, né, que você encontrar para essa equação. Então, temos que resolver a equação, né? Então, vou botar ela aqui embaixo. Eu tenho 4 menos 8 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado igual a 5 sobre x menos 3 sobre x ao quadrado menos 2. Pessoal, primeira coisa aqui, eu vou pegar todo mundo que está do lado direito e vou colocar aqui para a esquerda, tá? Esse aqui e esse aqui. Sem esquecer que quando eu faço isso, eu inverto o sinal.
desse povo aqui, tá? Então, eu vou colocar, olha, 4, tá? Eu aqui tenho 4, tenho aqui menos 2, vou ficar 4 mais 2, tá? Vou botar aqui junto os números, né? Primeiros que não tem x, depois que tem x, são o x no denominador, e depois os que tem x ao quadrado no denominador. Eu aqui tenho menos 8 sobre x, eu pego esse 5 sobre x, passo para cá com sinal negativo, então tenho menos 5 sobre x, tenho o 3 sobre x ao quadrado, pego esse menos aqui, 3 sobre x ao quadrado, que vem para cá também com sinal positivo, isso aqui é igual a zero. Bem, vou somar esse camarada aqui, vou somar esse também, porque eles são frações com o mesmo denominador, e vou somar esse camaradinha também aqui. Olha só, aqui eu vou ter 6, tá? Aqui eu tenho menos 8 com menos 5, eles têm o mesmo denominador, então posso somar. Vai dar menos 13 sobre x. E aqui eu tenho 3 mais 3, 6 sobre x ao quadrado. Olha só, quem é o meu MMC aqui, tá? Entre x ao quadrado é x ao quadrado, né? Então aqui eu tiro o mínimo múltiplo comum, aqui eu multiplico x2, aqui é x e aqui é 1, não leva nada, tá? Então eu fico 6 que multiplica x ao quadrado vai dar 6x ao quadrado, menos 13x, mais 6 igual a zero. Está aí a minha equação do segundo grau, onde eu tenho que o A é igual a 6, eu tenho que o B vale menos 13 e o C é igual a 6. E agora? E agora a gente vai aplicar a nossa velha conhecida, né? A fórmula de Bhaskara. Para quem não se lembra, botei aqui do lado, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Vamos então substituir a, b e c nessa equação. Que eu tenho x igual a menos 13, mais ou menos raiz quadrada, menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica 6 vezes 6. Tá? Aqui é só conta, né, gente? Menos com menos aqui vai dar mais, tenho 13, mais ou menos. Menos 3 ao quadrado, tá? Vai dar mais 169, tá? Que menos com menos dá mais, né? Então fica 169. Isso aqui vai dar menos 144. E embaixo fica o 12, que é 2 vezes 6 vai dar 12. X é igual a 13, mais ou menos, 169 menos 144 vai dar 25, também sobre 12. E a gente sabe que raiz de 25 é 5. Então eu tenho aqui a minha primeira raiz, que vai ser 13 mais 5 sobre 12, vai dar 18 sobre 2, que é igual a 3 meios. Vou dividir em cima e embaixo por 6. A minha outra raiz vai ser 13 menos 5 sobre 12, que vai dar 8 sobre 2, tá? Eu posso dividir em cima e embaixo por 4, vai dar 2 terços. Repara que 3 meios e 2 terços, agora comparando aqui com as opções, você vê, são números reais e inversos. Então, beleza, né? Vamos ver se tem mais algum que também sirva, né? Dentre B, C e D. Que o A está ok. Ele fala no B, são números reais simétricos. Não. Para ser simétrico tem que ter sinal contrário. Teria que ser, por exemplo, tá? Um menos 2 e o 2. Tá? São simétricos. Aqui eles são inversos. Então, B está errado. São números reais iguais, também não são iguais. E não são reais sim. Então, opção correta para a gente, a letra A. Tá bom? Questãozinha bem tranquila, né? Então, vamos seguir em frente para a nossa próxima questão. Questão 17. Lucas recebeu de presente um relógio de parede com a forma de um polígono regular, cujo número de diagonais é igual a 54. Ele então pergunta qual é esse polígono. Pessoal, vamos aqui recordar duas fórmulas, tá? Que caem muito em prova. Primeiro é o número de diagonais que partem de um vértice. Então, essa fórmula aqui vale para qualquer polígono, tá? Então, de um vértice do polígono, tá? Parte o número de diagonais que é igual ao número de lados desse polígono menos 3. Então,
de apenas um vértice, tá? Parte n menos 3. Agora, para calcular o número total de diagonais, temos outra fórmula, que é qual? N vezes n menos 3 sobre 2. Mas como a gente chega a isso aqui? Só para a gente poder entender. Se de um vértice, tá? Esse polígono tem n diagonais, quer dizer, tem n lados, né? Tem um número de lados igual a n. Eu quero saber o total de diagonais. Repara que se eu tenho um número n de lados, tá? E ele possui um número de diagonais partindo de um vértice só, que é n menos 3, se eu quiser saber o número total, eu faço o produto, tá? Do número de lados que ele tem pelo número de diagonais que parte de cada lado. Porém, eu tenho que dividir por 2. Por quê? Porque senão eu conto 2 vezes a diagonal. Então, por conta disso, a minha fórmula do número total de diagonais é n que multiplica n menos 3 sobre 2, tá bom? Só para você ficar sabendo, né, porque que a gente chega aqui nessa fórmula, tá legal? Então, vou pegar a minha fórmula do número total de diagonais, que é n que multiplica n menos 3 sobre 2, e vou igualar a 54. Eu clico daqui para a gente, olha, o número de diagonais é 54. Pego esse 2 que está aqui dividindo, jogo para cá, multiplicando. E aqui eu faço o produto, olha, n que multiplica n e n que multiplica menos 3. Então, vou ter n ao quadrado menos 3n igual a 108. Pego esse 108 e jogo para cá com um sinal negativo. Eu agora cheguei numa equação do segundo grau. Porém, é uma equação que a gente tem certeza de que as raízes são números inteiros. Por quê? Porque são números diagonais. Então, sabendo disso, fica muito mais fácil você resolver pelo método da soma e do produto. Temos que pensar assim. Eu tenho dois números, né? Cujo produto seja 108 e cuja a diferença seja igual a 3. Então, começa a fazer conta, né? Você vai chegar em 12 e 9. Porque 12 vezes 9 é 108 e 12 menos 9 vai ser igual a menos 3. Repara que aqui eu tenho menos, tá? Isso quer dizer que eu tenho um número positivo e um número negativo, porque o meu produto é negativo. E como eu tenho aqui na minha soma um número negativo, quer dizer que o maior em módulo aqui dos números vai ter sinal negativo. Tá legal? Então, encontramos n menos 12, que multiplica n mais 9. A gente já viu, né, que para que eu tenha um produto igual a zero, um dos fatores tem que ser igual a zero. Então, nesse primeiro aqui, se eu tenho que n menos 12 é igual a zero, eu tenho que n é igual a 12. Para esse aqui. Para esse aqui, eu tenho que, para ser igual a zero, n mais 9 tem que ser igual a zero. Então, o meu n tem que ser igual a menos 9. Agora, pessoal, veja o seguinte. Eu cheguei numa equação onde me deram duas raízes, né? Só que eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa. Aí pergunta a vocês, existe polígono com número de lados negativo? Claro que não, né? Então, esse menos 9 aqui, ele é resposta da equação, mas não é resposta da questão. A da questão tem que ser 12, porque 12 é um número positivo. Então, temos aqui, se o número de lados é igual a 12, o polígono, quem é? É o dodecágono, que para a gente é a opção da letra C. Tá legal? Então, questão morta. Vamos seguir em frente para a próxima questão. Questão número 18. Na figura ao lado, R é paralela a S. Ele quer saber o valor do complemento do ângulo Y. Pessoal, olha só. Se o R aqui é paralelo ao S, né? Vamos prolongar aqui um pouquinho, né? Fica bem claro aqui. Repara que esse ângulo aqui, que mede 60 graus, ele é um ângulo alterno interno com esse aqui. Então, esse aqui eu tenho
60 graus. Aqui eu também tenho 60 graus. São ângulos alternos internos, eles são iguais, tá bom? Repara que eu agora, então, tenho um triângulo de ângulo 60, ângulo 50 e ângulo y. Vou então achar agora o valor de y. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, y mais 60 mais 50 é igual a 180. 60 mais 50 vale 110, né? Vou passar para cá com o sinal trocado. Então, eu tenho y é igual a 180 menos 110, y é igual a 70. Ele não quer saber quanto vale o y, ele quer saber o complemento de y. Pessoal, o complemento de um ângulo é o que falta para ele completar 90 graus. Então, o complemento de y vai ser 90 menos y. Y vale 70, então o seu complemento é igual a 20 graus. Que dá para a gente, com a opção correta, a letra B. Tá bom? Bem tranquilo aqui. Só para a gente poder revisar, né, esse conceito aqui, você vê que esses ângulos aqui, que estão dentro da paralela, né, eles são ângulos internos, né, e que no caso são ângulos alternos internos. E os ângulos alternos são iguais. Tá bom? E aqui é aquele negócio, sabe que a soma aqui dos ângulos internos vale 180 graus. Só então somar aqui e igualar 180. Tá bom? Questãozinha tranquila, morta. Vamos seguir em frente. Questão número 19. Em dado instante, uma torre de telefonia projeta uma sombra de 30 metros. Sabendo-se que um poste de 5 metros de altura colocado na vertical projeta no mesmo instante uma sombra de 4 metros, ele quer saber qual é a altura dessa torre. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui a minha torre, né? Tem uma altura H. E ela projeta uma sombra de 30 metros. A questão fala que no mesmo instante, ou seja, no mesmo instante é o quê? Na mesma hora, né, que eu tenho aqui essa sombra de 30 metros, com essa altura da torre, eu tenho uma sombra também de 4 metros, projetada, tá, por um poste que tem 5 metros de altura. Logo posso falar que esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Essa aqui é uma altura, então aqui é um ângulo reto. E com isso, esse ângulo aqui, né, também é igual a esse aqui. Estamos diante, então, de triângulos semelhantes. Eles têm os 3 ângulos iguais. Posso, então, aplicar aqui a minha regra de 3 para saber quanto vale o H. Posso escrever aqui o H, essa medida aqui, que é oposto ao ângulo de uma barrinha aqui, né? Está para 5, que também está oposto a uma barrinha, assim como 30, tá? 30 aqui está oposto a 2 barrinhas, está para 4, que também está oposto a 2 barrinhas, né? Bem tranquilo, né? A gente agora faz aqui esse produto cruzado. Tenho aqui 4H igual a 150, H igual a 150 sobre 4, que vai dar para mim uma altura de 37,5 metros, que dá para a gente, uma opção correta da questão, a letra C. Tá bom? Questãozinha bem tranquilo, né? Vamos seguir em frente para a nossa próxima questão. Questão número 20. Um fazendeiro percorre a cavalo todo o contorno de sua fazenda, de forma retangular, de comprimento x e largura y, perfazendo 34 km. Sabe-se que a área ocupada por essa fazenda é de 70 km². Nas condições, ele quer saber o valor do comprimento x dessa fazenda. Vamos botar aqui na tela uma imagem que representa a fazenda que esse fazendeiro percorre, né? Temos aqui o comprimento x, a largura y, né? E ele fala que a área que corresponde ao produto x vezes y vale 70. Pessoal, ele fala que todo esse percurso aqui, que ele faz a cavalo, né,
equivale a 34 quilômetros. Então, esse percurso aqui corresponde ao perímetro da fazenda. E a gente sabe que o perímetro é a soma dos lados, né? Então, vou colocar aqui. Ele percorre 2x mais 2y, tá? Que é o perímetro. Isso aqui vale 34. Aqui eu tenho 2 e 2, posso colocar em evidência. Então, fica o 2 que multiplica x mais y. Esse 2 está aqui multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Então, eu tenho, aqui eu vou dividir por 2, né? Eu tenho x mais y igual a 17, tá bom? Eu tenho também aqui o dado, que é a área da fazenda, que vale 70, né, quilômetros quadrados. Então, eu tenho que a soma vale 17 e tenho que o produto vale 70. Eu quero achar aqui o comprimento. Comprimento, tá? É o x, é o maior. Então, eu vou pegar aqui nessa equação aqui da soma, eu vou encontrar o y em relação a x. Pego esse x, tá? Jogo para cá. Com isso, tenho que y é igual a 17 menos x. Vou pegar agora esse y aqui, que eu encontrei, e vou jogar nessa equação aqui. Então, eu tenho x, que multiplica 17 menos y, tá? Que é esse valor aqui, que a gente já viu que é o mesmo que está aqui embaixo, igual a 70. Eu vou fazer aqui a distributiva e vou trazer esse 70 para cá para a esquerda, né? Com sinal trocado. Ele aqui é positivo, ele passa para cá com o sinal negativo. Vou ter então, olha, x que multiplica menos x dá menos x ao quadrado. Aqui eu tenho x vezes 17 vai dar 7x, né? E aqui eu tenho menos 70. Então, eu fico menos x ao quadrado mais 17x menos 70 igual a zero. Pessoal, eu vou pegar essa linha aqui e vou multiplicar por menos 1 para tornar esse x aqui positivo, tá? Então, com isso, eu troco o sinal todo mundo. Eu fico x ao quadrado menos 17x mais 70 igual a zero. Agora, olha só. Nessa equação aqui do segundo grau, eu tenho o 70, que representa o produto das raízes, e o 17, que acompanha aqui o x, né? Que representa a soma das raízes. Eu então tenho que achar dois números cujo produto seja igual a 70 e que a soma seja 17. Que números são esses, né? A gente para pensar, poxa, 70 é bem intuitivo, né? Eu posso ver aqui 7 e 10. 7 vezes 10 dá 70 e 7 mais 10 dá 17. Repara aqui, como eu tenho um produto positivo, tá? Os meus sinais têm que ser iguais. Ou vai ser os dois negativos ou os dois positivos. Como a minha soma é negativa, eu então concluo que eu vou ter dois números aqui negativos, tá? Porque menos com menos vai dar mais. Que números são esses? Eu vou ter o x, então, menos o 7, a gente já viu que era 7 e 10, né? Eu vou ter 7 menos x, que multiplica x menos 10, tá? Melhor dizendo, desculpa, eu vou ter x menos 7, que multiplica x menos 10. Isso aqui é igual a zero. Com isso eu tenho que um produto para ser igual a zero, um dos termos tem que ser igual a zero. Eu vou ter então o x aqui igual a 10, né? Poder ser igual a zero, ou o x igual a 7, para também ser igual a zero. Ele quer saber o comprimento é o valor de x, então dá para a gente como resposta correta a letra A. Tá bom? Pessoal, essa é a última questão da prova de 2007. Quem não viu a primeira, eu vou colocar aqui embaixo no vídeo, né? O link para que você acesse, ou então aqui em cima mesmo no vídeo, em algum local, você vai ter aqui o link para você acessar o vídeo das questões de número 1 a 10. E como eu falei antes, esse trabalho começa agora essa semana. A intenção é a gente colocar um vídeo por semana, pelo menos, tá? Para que você tenha essa resolução das provas de matemática da IFSUL
que possa ajudar você na sua preparação para esse exame, ou então na sua escola ou para outro exame que também caia esse conteúdo. Tá bom? Aproveito para renovar o pedido para que vocês compartilhem esse vídeo com algum amigo de vocês que vai também fazer essa prova, que vocês possam dar um like aí no vídeo, que isso ajuda bastante na divulgação. E caso tenham algum comentário, alguma dúvida, que queiram fazer alguma pergunta, por favor, vocês podem mandar pelo e-mail que está também aqui embaixo no vídeo, ou aqui na parte de comentários. Tá legal? Então vamos ficando por aqui e a gente se vê na próxima prova. Um abraço e bons estudos!